Meus amigos, eu abri aqui uma caixinha de sugestões de temas de vídeos, coisas que vocês queriam saber sobre o intestino, e foram muitas sugestões, foram 105 comentários e teve os mais variados. Então pode ter certeza que eu vou preparar vários vídeos sobre os temas que vocês pediram. Não posso garantir que eu vou responder a todos, mas eu vou tentar fazer o máximo possível. Então uma pergunta que chegou aqui para mim foi o seguinte: o que acontece com a absorção dos nutrientes quando se tira uma parte do intestino? Essa pergunta pode parecer simples e direta de responder, mas vocês vão ver que não é. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever. E gente, olha só, toda semana no meu site eu posto textos sobre saúde intestinal, então te convido a ir lá conferir. É só acessar aqui, drmarcelowerneck.com.br. Então vamos lá, né? Vamos dar uma olhada nessa questão da ressecção intestinal. Por que eu falei que pode parecer simples, mas na verdade não é? Bem, o intestino não é todo igual. O nosso trato gastrointestinal tem várias partes. Imagina que ele é um tubo que vai da boca até o ânus. Só que cada parte desse tubo tem uma função. Por isso que uma retirada de intestino não vai ter sempre o mesmo resultado. Se a gente tirar uma parte do intestino delgado, do início, do final, uma parte do intestino grosso, o resultado vai ser diferente. Então vamos ver só brevemente a questão da absorção dos nutrientes no nosso organismo. Primeira coisa, a gente vai ter a região da boca que vai mastigar, vai triturar aqueles alimentos, já vai misturar a saliva com algumas enzimas digestivas, vai chegar esse conteúdo passando pelo esôfago até o estômago. Chegando no estômago, a gente tem uma região de um pH muito baixo, ou seja, é muito ácida aquela região e já começa o processo de digestão de proteínas e também aquela mistura dos alimentos. Depois o alimento vai para onde? Para o duodeno, que já é uma parte do intestino delgado, onde vai chegar a bile, ou seja, aquela região passa a ter um conteúdo mais básico. Antes a gente tinha um conteúdo ácido, agora vai ter um conteúdo mais básico. E nessa fase vão chegar outras enzimas que vão fazer digestão dos alimentos ali. Aí nessa fase começa também a digestão de gorduras, continua a digestão das proteínas e continua também a digestão dos carboidratos, que começou lá na boca com a saliva. Agora a gente vai chegar na parte do intestino delgado e é ali que a gente tem que focar nessa questão da ressecção intestinal. Por que isso? Porque o intestino delgado é a região onde vai se processar o restante da digestão e também a maior parte da absorção dos nutrientes. Nessa região também, o nosso intestino já começa a ficar muito mais povoado por bactérias, que seria o nosso microbioma, que tem várias funções para a gente. No intestino delgado, então, nós vamos ter absorção de grande parte dos nutrientes. Na parte mais proximal, ou seja, no início do intestino delgado, nós vamos ter absorção de alguns nutrientes, entre eles o cálcio, o fósforo, magnésio, ferro, uma grande quantidade de água e também as vitaminas lipossolúveis, que são aquelas vitaminas que se dissolvem em gordura, que são elas, vitamina A, D, E e a vitamina K. Então, se a gente tem uma ressecção, uma retirada de uma parte proximal do intestino delgado, a gente tem uma tendência maior a ter uma deficiência desses nutrientes. Esses nutrientes também são absorvidos naquela região que eu falei, lá do duodeno. Só que retirada de duodeno, em geral, já é uma cirurgia muito menos comum. Porque essa região ela é muito complexa e ela tem poucas afecções que vão precisar realmente da retirada cirúrgica. Por que ela é mais complexa? Porque ali está preso, por exemplo, o pâncreas, tem a drenagem do ducto do pâncreas, a drenagem da bile, então é uma região muito mais complexa anatomicamente e muito menos suscetível à necessidade de se fazer uma cirurgia de retirada. Então seria mais comum a cirurgia de retirada de alguma parte do intestino delgado ou o jejum ou o ilho. Então, como eu falei, a região proximal, a região inicial do intestino delgado, seria a região do jejuno e é onde são absorvidos esses nutrientes. Depois, à medida que o alimento vai descendo pelo intestino, vai continuando aquela digestão, vai também ocorrendo aquela fermentação, metabolização por bactérias, o alimento vai se transformando cada vez numa secreção que a gente chama de secreção entérica e vai tomando gradualmente aquele aspecto mais parecido com as fezes. Só que no intestino delgado o conteúdo ainda é principalmente líquido. Então a gente saiu do jejum, está chegando na região do íleo, que seria o final do intestino delgado. Nessa região a gente vai ter principalmente absorção de outros componentes, entre eles a vitamina B12, os sais biliares, que são aqueles sais secretados na bile, também tem alguma absorção de gordura, absorção de água.
Quando a gente fala de ressecção dessa região, então a gente teria uma tendência a ter uma carência desses nutrientes. Só que a gente não precisa necessariamente ressecar ou retirar um segmento do intestino. Só de nós fazermos uma ileostomia, que seria a colocação de uma parte do intestino delgado na barriga, a gente está perdendo o quê? Superfície de absorção. Porque esse conteúdo do intestino, em vez de continuar no intestino, ele vai sair por ali. E aí o que vai acontecer? Aquela pessoa não vai absorver esses nutrientes. Além disso, outro nutriente que é absorvido no intestino delgado seria os ácidos graxos. Ácidos graxos são um componente da gordura que, se não forem absorvidos, eles vão parar no intestino. E aí, no intestino, eles podem causar, inclusive, quadros de diarreia. Quem viu o vídeo aqui sobre intestino irritável, sobre FODMAPs, eu falo desses ácidos graxos. Depois que passou esse segmento, então, a gente já viu aí o intestino delgado. O que vai acontecer? Aquele conteúdo vai chegar no cólon, ou intestino grosso. O intestino grosso, ele tem a função principalmente, gente, de absorção de água. E além disso, de armazenamento das fezes, de transporte daquele conteúdo até chegar na região do reto, que seria a região ali já de saída. E além disso, nessa região também tem muitas bactérias. Seria a região mais rica em bactérias do nosso aparelho digestivo. E isso tem significado. O que vai acontecer nessa região? Vai ter a mudança do aspecto que eu falei. Então, de uma secreção mais líquida, se tornando mais espessa, mudando a coloração, porque aqueles ácidos biliares, sais biliares que ficavam ali nas fezes, eles vão sendo metabolizados e vão produzir aquela coloração amarronzada típica das fezes. Isso aí é por causa de bactérias. Além disso, uma grande parte do volume das fezes é devido a bactérias que saem junto com as fezes. Tanto bactérias mortas e bactérias vivas também. Então, grande parte daquele volume seria disso. Numa retirada de intestino grosso, normalmente o nosso organismo é capaz de se adaptar. Então, essa capacidade de absorção de água, o intestino delgado também tem. É claro que tudo depende de quanto que a gente tira. Uma ressecção, por exemplo, de cólon direito, a retirada da parte mais alta do intestino grosso, logo depois do intestino delgado, em termos de resultado para a pessoa, é muito pequeno. Em geral, o intestino vai se adaptar, a pessoa vai voltar a ter uma vida normal. Agora, no caso de uma colectomia total, aí já muda, a gente está perdendo muita superfície, está tirando todo o intestino grosso, aí o intestino delgado já chega, desemboca ali, já sai na região do reto ou do ânus. Então é muito comum essa pessoa ter uma diarreia constante, que a gente precisa lidar com ela. Ressecções mais baixas, aí a consequência costuma ser até outra. Nem é tanto na questão de absorção de nutrientes, seria mais na questão do funcionamento anatômico do intestino. Quando a gente tira a região do reto e faz uma emenda muito próxima do ânus, é muito comum que a pessoa tenha alterações do ritmo intestinal consequentes desse procedimento e não da questão da absorção. Por quê? Na parte do cólon esquerdo já tem fezes ali. Então as saídas seriam de fezes, mas não é pela questão da absorção, mas sim pela alteração da anatomia. E algumas pessoas vão ter distúrbios da evacuação, vão ter alteração do ritmo intestinal. Então isso pode acontecer, não tanto pela parte de nutrientes. A principal ressecção intestinal que a gente vai preocupar, gente, são aquelas ressecções realmente do intestino delgado. Vocês viram que ali tem o processamento, a digestão e a absorção da principal quantidade de nutrientes que a gente precisa. Então os íons são absorvidos ali. Além disso, várias proteínas, a gente viu as gorduras, tudo isso vai fazer muita falta se a gente perder. E fora o que o nosso organismo vai secretar. Por exemplo, a bile, as enzimas digestivas. Se a gente perde superfície de absorção, a gente está perdendo isso também. E isso desgasta muito o nosso organismo. Desde que a gente tenha uma superfície suficiente para absorver a quantidade que a gente precisa de nutrientes, a pessoa não vai ter muitas consequências. Pode emagrecer um pouco e tal, mas se perder superfície demais, ficando com um quadro chamado de intestino curto, aí sim a gente vai ter um problema. Porque como que essa pessoa vai nutrir? Tem pessoas que precisam usar fórmulas especiais para se manter bem nutridas e tem pessoas que necessitam até de nutrição parenteral, uma nutrição parenteral a longo prazo. Por quê? O intestino não tem superfície suficiente para absorver o que ela precisa. A pessoa fica continuamente com deficiência nutricional, com carência nutricional, desnutrida. E aí, às vezes, precisa suplementar alguns componentes específicos, dependendo daquela região que perdeu, mas pode ser necessário, como eu falei, até uma nutrição parenteral, porque não tem capacidade de absorver o tanto de energia, de proteína, de gordura que ela precisa. Esse vídeo era para ser curto, acabou sendo muito longo, mas eu quis explicar para vocês essa questão tanto da anatomia, a função de cada região e as consequências da retirada de cada segmento do nosso intestino. É claro que pode se tirar também, né, gente? Estômago, esôfago, cada região vai ter uma consequência diferente.
cada região do intestino tem suas funções. Por exemplo, uma das funções do estômago seria armazenar aquilo que a gente come, e aí misturar ali com as enzimas, com o suco gástrico, para depois isso ser digerido. Outra região que tem uma função de armazenamento, a região do reto, de armazenamento das fezes. Como eu falei, vai ter consequências ali que não são só de nutrição. Então, espero que tenha ajudado. Lembra, acessa meu site, lá tem sempre conteúdo atualizado. E dá o joinha, curte aí, não custa nada. Vocês me ajudam a fazer mais vídeos. Com relação às perguntas, você sabe que eu não consigo responder a todos, mas estou pescando aí as sugestões de vocês para fazer vídeo. Um grande abraço e vejo vocês na próxima.